Boa tarde, sejam todos, todas e todes bem-vindos ao Seminário Cultural da Diversidade da UFPE, que integra o primeiro Festival de Cultura da Universidade. É com muita alegria e com muito orgulho que a diretoria de Cultura da ProESC, junto com o Instituto de Arte Contemporânea e o Núcleo LGBT da UFPE, iniciam essa mesa redonda. Meu nome é Luan Queiroga, eu sou graduando em Design pela universidade e exerço funções como estagiário de Design, né, de comunicação, no Núcleo de Políticas LGBT, e eu serei o mediador, né, dessa mesa, cujo tema é Subjetividades LGBTs e Religiosidades. Só fazendo um panorama rápido, antes mesmo de se existir uma noção do que seria cultura ou arte, os seres humanos já praticavam por meio de suas crenças, né? A gente já praticava, enquanto humanidade, a arte e a cultura por meio das nossas crenças. Com o passar dos anos e evolução de pensamento social, as religiões tornaram-se múltiplas, algumas hegemônicas, e a religiosidade passou a ser um fator muitas vezes decisivo no teor político das sociedades, excluindo aqueles que fugiam de suas normas. Hoje, no século XXI, com as multiplicidades religiosas e multiplicidades no que diz respeito ao ser humano, como as religiões encaram as temáticas de gênero e sexualidades dissidentes. É para falar sobre estas subjetividades que nós estamos aqui nesse espaço de diálogo. Para fazer parte dessa mesa, temos como primeiro convidado o educador Maurílio Nogueira Trucá, graduando em neuropsicopedagogia, me corrija se eu estiver errado, tá? Qualquer informação, e mestrando em antropologia pela UFPE. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde. Então, você pode fazer a sua apresentação, explica para as pessoas mais ou menos quem você é, né, e como você contribui dentro dessa temática, né? Joia. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento de reflexão e um momento no qual a gente pode estar somando as nossas forças e partilhando também os nossos conhecimentos, né? Eu sou Maurílio Nogueira, eu sou indígena do povo Trucá, no município de Cabrobó. Cabrobó é uma cidade da região sertão do estado de Pernambuco. O povo Trucá vive em uma ilha, que é a principal ilha de um arquipélago de mais de 100 ilhotas do Rio São Francisco. Esse rio também, conhecido pelos os anciões, os mais velhos do meu povo, tem diversas denominações, como Rio Leso, Tonto, Perdido, e assim vai. Antes da gente tratar de qualquer discussão, de qualquer situação, ou de fazer qualquer afirmação, às vezes a gente se cobra tanto, ou se defende tanto em determinados espaços. A gente precisa lembrar, antes de tudo, que a gente é ser humano, que é o mais importante, que é isso que a sociedade tem esquecido muito, dentro de suas subjetividades, de fazer suas afirmações, o que é o sentido de ser homem, ser mulher, e acredito eu que a partir dessas afirmações a gente acaba esquecendo que antes de tudo somos seres humanos. Então, minha fala parte dessa discussão e do sentido religioso enquanto indígena, e como a gente vê essa questão, essa realidade também que chega até os povos indígenas, não chega, nasce dentro dos povos indígenas, quando a gente está falando a respeito do grupo LGBTQIA+, ou até mesmo qualquer outra questão que narre a história das comunidades indígenas ou não indígenas também. Mas tudo nasce dentro dos territórios, né? Isso vai emergindo aos poucos e vai também
tendo força, tendo espaço de discussão e de debate, sem perder o bom senso, sem desconsiderar o sagrado e na perspectiva de fortalecer toda essa ideia do que é importante e o mais importante de tudo isso se coloca a questão do respeito. Dizer para vocês que também sou estudante da UFPE, né? Na apresentação, eu sou pedagogo, sou especialista na área de neuropsicopedagogia e agora estou mestrando em antropologia aí no Cefis, na UFPE. Acabei de ter aula agora há pouco também e estou chegando para a gente poder dar essa contribuição. Então, gente, Maurílio é um cara bem tranquilo, narro sempre uma vida dentro de uma perspectiva de que a diversidade ela precisa ser acolhida, onde muitas das vezes os espaços são fechados, e dizer que dentro dos territórios indígenas, essa questão da homossexualidade, essa questão da discussão homoafetiva, parta de meninos ou de meninas, ainda é muito restrita, ainda é muito complexa dentro de uma realidade o qual talvez a gente não precisasse mais estar escondendo ou estar camuflando uma questão que pode ser discutida. A nossa primeira discussão, que a gente hoje, inclusive, está fazendo um processo de votação, está acontecendo a votação no Supremo sobre o PL 490, que os nossos territórios podem voltar à estaca zero, os territórios que não foram demarcados antes do ano de 1988. Talvez muitos de vocês tenham acompanhado nas redes sociais como está a questão indígena, então é uma questão assim, bem arbitrária mesmo, porque a Comissão de Constituição e Justiça já tinha feito a aprovação desse PL e agora faltaria o plenário ver essa questão. Então, para a gente é uma situação meio difícil, porque se a gente não tem a terra, a gente não consegue discutir nenhuma outra política pública voltada para a realidade dos povos indígenas. Se a gente não tem um território reconhecido, desintrusado, homologado e reintegração de posse a nós não podemos dialogar nenhuma política pública, seja ela saúde, seja ela educação, seja qualquer que seja política, a gente não pode discutir. Mas não podemos fugir de uma realidade onde todas as comunidades têm homossexuais, têm mulheres, temos homens gays, mulheres lésbicas, e essa realidade tão pouco é tocada. No que tange a realidade dos povos indígenas, não tem a ver com a religiosidade, mas isso ainda está distante de uma afirmação dentro dos povos, porque nem todo mundo consegue enxergar a natureza de uma forma natural, e a forma que vê tudo isso é de uma forma tão transversal que a gente acaba não se percebendo dentro do processo de luta, muitos não conseguem se perceber dentro das possibilidades de estar nos processos de retomada. Então a gente percebe que é uma discussão ainda muito distante dos territórios indígenas e das comunidades quilombolas, eu posso dizer assim, melhor reafirmando isso, dentro das comunidades tradicionais e populações do campo. A gente ainda vê tão poucas afirmações dos grupos LGBT, de ter um grupo articulado, e durante o processo de pandemia que a gente vive, esse momento bem nefrário mesmo, bem violento, eu fiz uma provocação, porque aqui em Pernambuco eu faço a coordenação da COGIP, que é a Comissão de Jovens Indígenas de Pernambuco, e tratava de uma questão que era por que a juventude que poderia discutir LGBTQIA+, essas questões, gente, me perdoe ainda, porque eu ainda estou em trânsito de poder aprender todas essas linguagens, tá? Mas assim, me perdoe.
E nesse processo todo de discussão, eu fiz uma provocação. Gente, por que não faz uma rede de debate, trazendo essas discussões oriundas de diversos povos? Todos os povos têm, nós aqui em Pernambuco somos 14 povos indígenas, e todos esses povos indígenas têm suas realidades, suas peculiaridades, mas que também têm efetividade dentro dos territórios. Mas aí eu recebi o silêncio como resposta dessa juventude, o qual coordeno. Talvez ainda não é nem um medo de se expor, de se colocar, é como isso, após o momento de encontro, após o momento de fala, como é que os outros vão agir com você. Né? Então tem essas dimensões também dentro dos nossos territórios, dentro dos nossos povos indígenas. Uma outra coisa é que o sentido da religiosidade dos nossos povos, a partir do ritual sagrado, como o próprio toré, a gente nunca viu como uma forma que pudesse inviabilizar essas questões. A gente sabe que o nosso ritual indígena, como uma crença, como uma categoria da nossa religiosidade, como a gente se volta para o sagrado, e aí não somente o toré, que é a nossa dança, o nosso ritual, mas também as mesas e formas que realizamos, nada disso questiona o nosso ponto de vista naquilo que a gente acredita, sabe? Por que eu trago essa questão? Porque todo mundo vive livre, mas ainda há essa ruptura, que não foi quebrada ainda, dentro dos territórios indígenas, de não discutir essa questão. Amanhã mesmo estou indo para uma atividade, né, presencial, com um número reduzido de pessoas, para a gente ver uma forma estratégica de como a gente pode contribuir nesse processo todo que está acontecendo em Brasília, diante do PL 490, e eu falei, porque a princípio colocaram uma questão em pauta. Tem vagas, 3 vagas por povos, mulheres, jovens e lideranças. Eu falei, mas precisa sim garantir a vaga dos jovens que também têm as suas narrativas a partir da homossexualidade, a partir dessa diversidade também. E aí, o importante é que quase ninguém, assim, abriu espaço para essa discussão, mas eu sei que se qualquer um que chegar diante desses espaços, será possível discutir, mas ainda os indígenas não discutem, infelizmente. Poucos indígenas, dentro do meu território, existem meninas que se assumem, meninos também, que se portam a partir de uma discussão, mas ainda não existe uma discussão interna do próprio povo. E a gente percebe também uma grande dificuldade por entender que muitos pais não aceitam, muitos pais não sabem ainda, ou se sabem ainda faz vista grossa. É aquele ditado bem popular ainda, gente, ainda estão dentro do armário. E são pessoas que vivem um processo de muita dificuldade. Por quê? Porque enquanto vivem uma vida restrita ali, talvez da sala para o quarto, para a escola, do quarto para a escola, né? Isso não é legal. Isso a gente vê várias doenças surgindo, psíquicas, diante dessas questões também, que não é estudado. Então, hoje a gente vê muitos casos de suicídio diante dessas questões. Nós temos uma saúde específica e diferenciada, que é a saúde indígena, através da CESAI, mas a gente não tem um atendimento psiquiátrico, psicológico, se a gente não cobra. Então, são essas questões assim que eu acho que deveria partir do campo também da saúde, da educação, que pudesse dialogar como um espaço de ouvir essa juventude. Né? Se a gente não fizer isso enquanto juventude, enquanto educador, enquanto pessoas que buscam somar-se na vida de outras pessoas, talvez isso não se aconteça. Mas é um pouco das realidades e experiências, né? Cada povo, como eu já falei, cada povo tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças, sabemos que existe todo um princípio, mas
precisamos entender mais ainda que precisa dessa contribuição, desses espaços. Esses espaços que surgem, como nós estamos fazendo nesse momento de debate, são espaços importantes, porque são espaços políticos, onde jovens indígenas, jovens negros, jovens da periferia, jovens do espaço urbano, jovens de todas a diversidade e qualquer campo, possa dialogar, né, e possa fortalecer, porque a cada dia que a gente vê é que as políticas de saúde, as políticas de educação têm a cada vez mais se despencado. Recursos que não existem mais, recursos que sumiram, e tudo isso a gente deve um sistema capitalista e, sobretudo, um sistema que a gente está vivendo nesse momento, nesse atual cenário de poderes, um cenário que não representa a população LGBT, que não representa a população indígena e que a gente, infelizmente, está vivendo. E o nosso sagrado está onde, diante de tudo isso? Né? O nosso sagrado continua firme e forte, mas aí é uma vivência muito particular de cada povo, de cada religião. Temos de uma forma bem geral, as igrejas ainda são muito fechadas, não consegue compreender, e aí as neopentecostais, a Igreja Católica ainda traz um grande enfrentamento contra o grupo LGBTQIA+, a Igreja Protestante nem se fala, e a gente percebe também que esses grupos também foram acolhidos em outros espaços, que a gente não pode deixar de falar nas igrejas anglicanas, não podemos deixar de falar na igreja brasileira, não podemos deixar de falar também nas religiões de matriz africana, que sempre acolheu e que vem acolhendo. Eu acho que isso faz a diferença total, porque a acolhida é muito gostosa. Ser acolhido é bom, acredito que isso transcreve outras questões e isso fortalece, sobretudo, quem busca. Todo mundo acredita num Deus, todo mundo tem essa liberdade de expressão, aquilo que diz o artigo 5º da Constituição Federal, e a gente só precisa, de fato, exercer o nosso papel de respeitar e ser respeitado. Acredito que é isso, acredito que essas são as dimensões e a gente precisa, né, compreender, e aí os héteros, que sempre se colocam no processo de afirmação, de ser homem, de ser mulher, que isso e que aquilo, eu sou mais importante, meu discurso é mais, o meu discurso tem que prevalecer porque eu sou homem, eu sou mulher. Errado. Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos, que é o mais importante, que é o mais latente dentro da gente. Porque se a gente não pensar como humano, pensar no outro, não adianta ser homem e ser mulher. Num país onde é racista, um país onde todos os dias mata gays, matam lésbicas, em um país onde a mulher não tem vez, onde a mulher não tem segurança. Então a gente precisa desmistificar essas realidades que vive o país. A gente precisa parar de interpretar o preconceito como algo que muitas das vezes não bate na gente, mas bate, e bate de uma forma forte. A gente precisa desconstruir dentro lá, atrás das nossas infâncias, aquilo que cor rosa é para menina e azul é para menino. Sabe? A gente precisa desconstruir isso, porque a sociedade é diversa, a sociedade é mista, e dentro de outros, né? Os brinquedos, eu sempre falei nessa parte, no processo de formação continuada para professores, que a boneca, o carrinho, a bola e tantos outros jogos didático-pedagógicos que falam no sentido de brincar, quando é direcionado para os seres brincantes, para as crianças de educação infantil dentro da escola, isso precisa ser geracionado de uma forma especial para que a criança não cresça com preconceito, porque o preconceito ele surge em casa, ele tem raça, tem cor e ele tem nome. E essa sociedade que a gente vive, capitalista, uma sociedade cheia de muito orgulho, e a gente vive hoje um respaldo
dessa sociedade que o povo brasileiro escolheu viver. Então, minha fala é muito nesse sentido. Eu acredito que ultrapassei os 20, estou nos 20 minutos que eu tinha, né? E estou na minha reserva indígena, estou por aqui e pronto para a gente também ampliar essas ideias. Tá joia? Meu muito obrigado. Muito obrigado, Maurília, por estar aqui com a gente. Com a gente também, para fazer parte dessa mesa, está do Flor do Maranhão, que é doutor em História Social pela USP, né? E coordenador da Associação Internacional de Estudos de Afetos e Religiões. Seja bem-vindo, Du. Você está mutado. Aperta o botãozinho aí para a gente te ouvir. Eu estou mutada? Pronto, agora a gente já está te ouvindo. Eu estou mutada ou multada? Não quero nenhuma multa, por favor. Hein? Não. E sem multas, sem multas. Sem multas, não se preocupe. Então, olá, gente. Conta pra gente sobre suas vivências e sobre quem você é. Quem eu sou? Flor. Sou Flor. Flor, eu acho que isso define bastante, porque assim como a lua, assim como o arco-íris, estou sempre nesse processo de transformação, de movimento, de ação, de uma ação amorosa na vida, bem seguindo o que Belchior já dizia na canção Alucinação, amar e mudar as coisas, é o que nos interessa mais. E para mim, amar impeachment ou amar e derrubar a presidência é o que me interessa mais hoje em dia. E aí eu queria começar justamente falando fora Bolsonaro, né? Todo o apoio às pessoas indígenas, todo o apoio às pessoas não cisgêneras e às pessoas não hétero, todo o apoio às pessoas que querem amar e mudar as coisas, mudar e amar as coisas. Agradecer toda a equipe aqui que trabalha com cultura e diversidade na UFPE, né? Na figura do Hélio, do Luan, do Barra Lura, né? Que é a drag queen do Luan, assistam, da Raíssa, a companhia do Maurílio aqui, saudando aqui as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas e toda a etnia Trucá. Eu me sinto honrada de estar com vocês aqui, né? E quando a gente fala em etnia Trucá, quando a gente fala de pessoas indígenas, isso remete diretamente aos 4 elementos. Então aqui eu queria saudar os 4 elementos, saudar a energia dos pontos cardeais e também dos 4 elementos, saudar então aqui o vento ao norte, as águas ao oeste, a terra ao sul, o fogo ao oeste, justamente falar de terra, né? Conectar justamente com Gaia ou com qualquer nome que a gente queira dar, mas conectar com o útero da gente, né? E com a importância realmente do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com conosco mesmos e com as pessoas que estão próximas e cuidado com a sociedade. Daí a necessidade do impeachment já, né? E a necessidade de amarmos. E quando a gente fala de útero, eu acho que a gente está tocando diretamente num termo que eu tenho escrito a respeito com a minha irmã Clarissa de Franco, que é ideologia de Gênesis, né? Que tem uma canção infantil que explica um pouquinho o que seria essa tal de ideologia de Gênesis, né? Essa canção fala o seguinte: no jardim do Éden ele assim criou o galinho e a galinha, o gatinho e a gatinha, o patinho e a patinha, o boizinho e a vaquinha. Assim ele fez, assim ele formou, macho e fêmea assim criou. É uma cantora chamada Tia Jo quem compôs essa canção, né? E essa canção explica muito bem o que seria a ideologia de Gênesis e que eu acho que ilustra muito bem o tema da gente hoje, né? Basicamente, essa ideologia de Gênesis, não confundam com ideologia de gênero, a ideologia de Gênesis ela se baseia nos versos de Gênesis 1:27. Deus criou macho e fêmea os criou. Geralmente, esse verso ele é agregado a outros, como a mulher veio da costela do homem e o homem é o cabeça da relação, como a gente vai ver em Gênesis, em Efésios, em Coríntios, e aí por diante, quando a gente fala de Bíblia, né?
A ideologia de Gênesis, ela procura promover uma coisa muito simples, que é a submissão da mulher ao homem e a padronização de um ideal familiar formado por homem, macho, cisgênero, hétero, e mulher, fêmea, cisgênera, hétero. Esse termo, ideologia de Gênesis, tem sido utilizado por setores regressistas, evangélicos e católicos, e espíritas também. A gente tem uma linha do kardecismo que é extremamente resistente, recalcitrante, né, às sensibilidades de gênero, para não dizer bastante reacionária, né? Mas esse termo ideologia de Gênesis tem sido utilizado como uma espécie de paródia, né, em relação a um termo que é uma falácia, um sofisma, uma fake news, né, uma informação falsa, que é a tal da ideologia de gênero, que na prática não existe. Os próprios estudos de gênero não costumam utilizar esse termo, ideologia de gênero, né, porque não se prega uma ideologia de gênero nos estudos de gênero, né, e nem na educação sexual, que tradicionalmente, né, existia nas escolas brasileiras. Esse termo ideologia de gênero, digamos, é uma categoria acusatória que procura deslegitimar os estudos de diversidade sexual, de diversidade de gênero dentro das escolas, dentro das universidades, né? Não só nos ambientes escolares, nos ambientes midiáticos, na política, em todo o lugar, inclusive nos ambientes religiosos, né, propriamente ditos. Como diria esse setor mais reacionário da sociedade, que busca deslegitimar os estudos de gênero e de sexualidade, a tal da ideologia de Gênesis procuraria fazer o seguinte: aniquilar a família tradicional brasileira, promovendo, dentre outras coisas, aqui vai uma série de fake news, tá bom? Por exemplo, obrigatoriedade da criança em utilizar o banheiro de outro sexo quando estiver na escola, pedofilia no ambiente escolar, homossexualidade obrigatória no ambiente escolar. A criança obrigatoriamente aprende a ser travesti ou transexual no ambiente escolar. Gravidez no ambiente escolar, aborto precoce no ambiente escolar, tudo ligado à pedofilia e ao estupro. E não só isso, no site do Senado Federal, eu tenho um artigo escrito sobre isso, tá, amores? No site do Senado, o ex-senador Magno Malta, que não por acaso era o chefe da Damares Alves e era o grande braço direito do atual presidente da República, né? No site do Senado ele vai articular, fazer uma relação entre os estudos de gênero e os estudos de sexualidade na escola com várias falsidades. Por exemplo, a pedofilia. E mais que isso, segundo o Magno Malta, no site do Senado, tá? Então é uma fonte mais do que oficial, né? Sem sombra de dúvidas, ele vai dizer que estudar a sexualidade nas escolas promoveria também a necrofilia e a zoofilia, ou seja, isso equivale a dizer que a criança que tivesse aulas de diversidade sexual na escola aprenderia a transar com cadáveres e a transar com bichos, zoofilia e necrofilia. É óbvio que isso nunca existiu, né? Graças a todas as deusas, a Deus e todo mundo, e nunca existirá, né, gente? É claro. É uma fake news do mesmo nível de terror e de instauração de pânico e caos moral da tal da mamadeira de piroca, que obviamente nunca existiu, né, gente? Por favor. Né? E que imputaram isso durante a campanha presidencial a um dos presidenciáveis, que era o professor Haddad, né? Dizendo que ele teria implantado isso em São Paulo, né? O tal do kit gay, que nunca existiu, e a tal da mamadeira de piroca, que nunca existiu. Também nunca existiu nada relacionado aos estudos de gênero e de sexualidade que tivesse a ver com pedofilia, zoofilia, necrofilia, e tudo, esse monte de aberrações, né? Nunca existiu, tá bom? É claro que aqui eu não estou falando como aberrações a homossexualidade, travestilidade, transexualidade, nada disso, né? Mas as outras aberrações, zoofilia, pedofilia,
enfim, tudo isso. O que acontece, amores? Isso serve apenas, essas justificativas falsas e terríveis, abomináveis, servem para instaurar o caos nas pessoas e para manter o status quo vigente, né? O ataque aos estudos de gênero só serve para isso, para manter o status quo hétero, cis, patriarcal que existe. É para isso que ele serve, né? Então é uma falácia ligada a um terror, a um pânico moral. Agora, amores, os estudos de gênero, os estudos de sexualidade, pelo contrário, eles procuram justamente fazer o movimento inverso, que é o de coibir e dizimar as situações de violência que são vivenciadas por mulheres, por pessoas não hétero, por pessoas não cisgêneras, que são mais costumeiramente suscetíveis às opressões, às discriminações, às violações de direitos, né? Os estudos de gênero, os estudos de sexualidade são imprescindíveis desde o ambiente escolar, respeitando pedagogicamente os componentes curriculares, as faixas etárias. Esses currículos são fundamentais, né? Então, amores, o que acontece? Os estudos de gênero, eles vão justamente prevenir a sexualização infantil, a gravidez precoce, né? A transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Tudo mais. Então, eles são imprescindíveis. A justiça de gênero, o respeito à diferença, é o respeito a todas as pessoas, independentemente de serem cisgêneras, de serem hétero, é o respeito. Da mesma forma, a gente vai falar da importância dos estudos, não só de gênero e sexualidade, mas dos estudos de religião, de religiosidade, de espiritualidade na sociedade. Como que esses estudos necessitam ser realizados? De uma única forma, respeitando a laicidade do Estado, que o Estado é laico, o Estado não tem uma religião oficial. Não tem. Tá? Ao contrário que o presidente da República tenta pregar. Não tem. Isso é anticonstitucional, o que o presidente faz, como várias coisas, né? Então, os estudos de religião devem promover a diversidade, respeitando a história, a cultura das populações em relação às suas expressões de fé e também de descrença, respeitando também as pessoas ateias, agnósticas, as espiritualidades laicas e por diante. Da mesma forma, é necessário, mais do que necessário também, a importância dos estudos de afetos e de sensibilidades, né? Na academia, nas escolas, na sociedade. É preciso falar de aquilo que afeta as pessoas, que abala elas, conversar respeitosamente, democraticamente sobre isso. E mais do que isso, falar sobre uma epistemologia do afeto, do amor, né? Que é uma coisa que a Associação Internacional de Estudos de Afetos e Religiões procura fazer nos seus eventos, nas suas atividades, que é uma coisa que a Fogo Editorial também procura fazer nas suas publicações, né? Agora, a gente sabe que tem uma resistência aos estudos de gênero ligadas à religião. Por exemplo, eu publiquei um livro em 2013 chamado A Grande Onda Vai Te Pegar. É um livro que eu falei sobre uma determinada igreja chamada Bola de Neve Church, né? Uma igreja que na época ela tinha como público-alvo surfistas. E quando eu publiquei esse texto, houve uma tentativa muito forte de censura judicial, né? Então, eles entraram na justiça por 2 vezes, né? E isso teve muitos impactos. Na época, pediram que eu pagasse uma indenização de R$50 mil caso o livro fosse lançado, acrescida de mais R$10 mil diários por dia em que o livro tivesse lançado. Isso em 2013, tá? Pediram que tudo que eu tivesse escrito sobre essa igreja, e já tinha uns 10 artigos por aí circulando, né, fosse retirado de circulação. E, enfim, que bom, né, que essas ações foram ganhas pelo livro, né? A igreja perdeu essas ações, mas imagina se tivesse ganho, né? Tivesse ganho, muitos trabalhos acadêmicos
sobre igrejas pentecostais ou falando sobre gênero nas igrejas teriam sido obstacularizados, censurados a partir daí. Então, esse foi meu trabalho de mestrado. No trabalho de doutorado, na USP, eu procurei trabalhar com o que as pessoas transgêneras fazem com o que o discurso religioso procura fazer delas, ou fazer com elas. Eu trabalhei com trabalho de campo, né? Então, um dos meus campos principais de pesquisa foram as chamadas igrejas inclusivas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu trabalhei com alguns campos. Igrejas inclusivas, né? Terreiros. Eu entrevistei muitas pessoas transgêneras, né? Travestis, homens trans, pessoas não binárias, mulheres transexuais, de muitas expressões religiosas. Então, eu consegui ter acesso a muitas visões, né, sobre os impactos da religião nas subjetividades transgêneras dessas pessoas. E também fiz campo naqueles ministérios evangélicos que dizem fazer cura de travestis, cura de pessoas trans, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses trabalhos de campo e, por gentileza, Luan ou Hélio, me avisem uns 5 minutos antes de eu terminar minha fala, tá bom? Podem ficar muito à vontade para falar. E tá bom? Só para eu não me estender muito, amores. Tá bom. Eu vou falar sobre o meu primeiro... Estão me escutando bem, amores? Sim, estamos. Perfeito. Eu tenho mais ou menos ainda uns 10 minutos aí para... Tá bom, quando faltar uns 5, 4... Tá bom. 3 vezes me fale, por gentileza. Um dos meus campos principais de pesquisa foram as chamadas igrejas inclusivas paulistanas. Essas igrejas inclusivas têm esse nome porque elas costumam incluir as pessoas não héteros, as pessoas não cisgêneras. Ou, em outras palavras, usando a sopinha de letrinhas, a sopa de letrinhas, as pessoas TLGBTQIA+, né? Pessoas que se identificam como queer, aliás, queer não é uma identidade, tá? As pessoas queer, as pessoas não binárias, as pessoas que se identificam como travestis, como mulheres transexuais, como homens trans, e também como homossexuais, bissexuais, pan, poli, assexuadas, lésbicas, e aí por diante. Pessoas que não são nem hétero e não cisgêneros, né? Essas igrejas têm esses públicos como alvo. Como começou esse meu trabalho? Em 2009 para 2010, eu convivia muito com uma amiga travesti chamada Josi de Souza. A Josi era cantora de uma igreja inclusiva chamada ICM e também tinha uma experiência no candomblé, né? Um dia, conversando com Josi, né, a gente estava deitada na minha cama, quando eu morava ali na USP, na época do meu doutorado, né? Tava também os irmãos de Josi, que também tinha uma experiência na Assembleia de Deus, né? Um era professor da Escola Bíblica Dominical, outro era cantor da Assembleia de Deus. A gente estava lá conversando e tudo mais, e a Josi começou a contar como ela foi expulsa da Assembleia de Deus. Ela falou o seguinte: olha, quando eu me assumi gay, né, e depois, quando eu me assumi travesti, o pessoal da Assembleia de Deus começou a falar que eu era o diabo, ou que eu tinha o diabo, ou que eu era o diabo. E falavam também assim: olha, não se preocupa não, porque Deus vai te matar. Deus já te abandonou. Você não precisa se preocupar, não. Isso entrou na alma de Josi de uma forma que ela, de berço evangélico, ela procurou o suicídio 3 vezes, né? Mas não teve sucesso. Ainda bem, né? Esse choro da alma da Josi também reverberava e me fazia chorar, né? Até porque eu sou uma pessoa transgênera, não binária, né? O Luan tinha pedido para eu me identificar um pouco, então vem aqui. Nessa coisa minha florescente, né, da flor, que murcha e floresce. Eu sou uma pessoa transgênera, não binária, uma pessoa não binária, que também posso ser percebida como uma pessoa queer ou uma pessoa flor, que em centenas de momentos da minha existência procurei fazer a transição de gênero. Acabei não fazendo por motivos médicos, dentre outros, né? Agora, o que afetava a Josi me afetava intimamente mais, porque mais que empatia eu sentia o que seria de mim escutar o que a Josi escutava, né? Ela foi considerada aberração, abominação diante dos olhos de Deus. E como evangélica, ela começou por algum momento a acreditar naquilo. Acreditou que tinha sido abandonada, né, por Deus.
Em algum momento, ela conheceu as igrejas inclusivas e começou a perceber, opa, peraí, tem um espaço que pode me incluir, como eu sou, uma travesti. Ela foi para uma dessas igrejas, a ICM, e conversando com um reverendo chamado Cristiano Valério, né, ela falou assim, Cris, e aí, como que é? Como que é a minha vivência aqui dentro dessa igreja? Eu sou travesti. Ela falou, gata, você é travesti, Deus te ama do jeito que você é. O lema da igreja é o mesmo do fundador da igreja em 1968 nos Estados Unidos, Troy Perry, que fala assim, Deus me conhece, Deus aceita como eu sou, e Deus sabe que eu sou gay. E Deus sabe que você é travesti, viu, gata? Pronto. Isso caiu a ficha. Bom, ficha é uma coisa cringe, não pode falar mais de ficha, né? Nem cartão. Agora caiu a ligação, sei lá onde, do celular, sei lá onde, e que ela percebeu que ela era incluída, Maurício. Era incluída, tanto que ela foi cantora dessa igreja, secretária também dessa mesma igreja. É muito interessante que essa igreja, ela se denomina não só igreja inclusiva, né? Ela chama ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana. Ela se identifica também como uma igreja dos direitos humanos, uma igreja radicalmente inclusiva, que tem uma teologia queer e que tem uma teologia cristã. Eu já escrevi sobre isso, pode procurar meus textos na internet, estão por aí. É só entrar no site academia.edu, no perfil do Meinberg Maranhão, tá? É o meu nome acadêmico, e vocês vão encontrar esses textos falando tudo isso, tá bom, Maris? E essa igreja também, ela foi conhecida como uma igreja, entre aspas, de gente promíscua. O próprio reverendo Cristo fala assim, olha, Flor, é assim, as pessoas ligam para mim e falam assim, mas, reverendo, vocês aceitam pessoas promíscuas aqui na igreja? E eu tenho sempre uma resposta, olha, mas o que é promiscuidade? Promiscuidade, promíscua, é aquela pessoa que faz mais sexo do que a pessoa invejosa. E, amores, inveja é pecado. Então, ela já desconstruía, ele, né, o reverendo Cristo, desconstruía de alguma forma o que é entendido como promiscuidade, né, socialmente falando, em muitos casos, né, que vai para aquela situação de que a pessoa não pode participar de uma igreja porque ela é trans, ou porque ela é homossexual, ou também porque ela... Oi, amores. Perdão, você tem 3 minutos, tá? Arrasou, obrigado, meu bem. Então, e diz que essa pessoa não pode participar de uma igreja porque ela teria relações sexuais com outras pessoas, precisaria ser uma pessoa casta, santa e tudo mais, né? Mas é muito interessante que o próprio diácono dessa igreja, na época, isso demonstra um pouco da flexibilidade em relação à sexualidade dessa igreja inclusiva em particular, né? E lembrando, as igrejas inclusivas são um mundo, assim como as igrejas evangélicas não inclusivas também, né? Então não dá para reduzir e generalizar todas, são muito diferentes, né? Mas um diácono, em uma certa ocasião, pregando, falou assim, olha, amores, o que acontece é o seguinte, eu estou pregando aqui para vocês, e quando eu saio daqui, eu vou até o darkroom, ou eu vou até um cinema, e vou transar com alguns rapazes, né? Então mostrava uma certa fluidez, né, dessa igreja em relação à permissividade em relação à sexualidade. Algumas igrejas inclusivas são mais conservadoras nesse aspecto, outras menos. Algumas igrejas inclusivas são inclusivas em relação às pessoas trans mesmo, tanto que nessa igreja ICM, né, a Josi, ela foi secretária, foi cantora da igreja, mas se ela quisesse ser pastora, reverenda, tivesse sido preparada para isso, também poderia ser. Tanto que a Alexia Salvador é a primeira mulher trans, primeira travesti, tá? Ela se identifica das duas formas, né? Que é reverenda, né? Cristã da América Latina. E a Jacques Chanel também, né? Na ICM tem 3 pastoras que são travestis. 3, né? A Jacques Chanel foi a última. Eu estou falando da Jacques Chanel por quê? Em uma outra igreja, inclusive, a Jacques Chanel sofreu várias demonstrações de transfobia dentro de né? Ela recebeu a transfobia religiosa dentro de uma igreja inclusiva, para dizer que as igrejas inclusivas nem sempre são includentes em relação às pessoas LGBTQIA+, né? Ou às pessoas transgêneros em geral. Assim como os terreiros, a gente fala muito que os terreiros de candomblé, que os outros terreiros de religiões afro-indígenas são muito inclusivos em relação às pessoas trans, mas não são, nem sempre são. Se der tempo, tá bom, Lu? Depois eu falo sobre isso mais tarde, se der tempo, senão a gente marca outra conversa para falar sobre isso. Agora, que mais? Quando a gente fala de transfobia religiosa, não dá para deixar de falar
das igrejas tradicionais. Elas já são, claro, por si só, né, com alguns exemplos de excepcionalidade, são os grandes ícones da transfobia religiosa, né? É um termo que eu cunhei em 2010 e está desde essa época, né? E que está na minha tese de doutorado depositada na USP em 2014. Transfobia religiosa é um termo meu. E o que acontece? O grande exemplo da transfobia religiosa são os ministérios de, entre aspas, cura de travestis e cura de pessoas trans, né? Então eu tive dois campos, eu posso falar sobre isso depois também, tá? Um campo já fechando aqui a minha fala, um campo foi nos acampamentos de cura de travestis e cura de pessoas trans, eu posso comentar sobre isso também, e o outro campo foi justamente em terras indígenas, viu, Maurílio? Eu tive morando ali no noroeste do Brasil, na chamada Cabeça do Cachorro, ali na região ali de São Gabriel da Cachoeira, visitei algumas comunidades indígenas, eu fui para lá fazer dois campos. Um, para perceber a ascensão, entre aspas, né, ou o modo como as igrejas evangélicas neopentecostais estavam chegando naquela região, né, e perceber também a presença de pessoas indígenas que a gente chama de trans. Mas, é claro, tem outros termos dentro de cada etnia indígena. Ali eu conversei com pessoas dessanas, tucanas, barés, baniuas e mais algumas etnias que eu não estou me lembrando agora, né? E ali eu consegui perceber, sim, né? Yanomamis também, que entre todas essas etnias haviam pessoas que a gente aqui na nossa cultura não indígena chama de pessoas transgêneras, né? Ou com identidades como travestis, homens trans, mulheres trans e aí por diante, tá? Pessoas não binárias tem sim, né? E aí o que acontece? E é um tabu, né? As pessoas indígenas não querem falar sobre isso, a gente sabe disso, mas tem porque elas falavam. Eu conversei com muitas pessoas maravilhosas assim lá. E o problema eu vou fechando minha fala aqui, tá? Lembrando um ícone para todas nós, né, que é Lady Gaga. O que acontece? Nesse meu campo, ali na Amazônia, eu consegui perceber a imbricação, tanto dessa efervescência das igrejas evangélicas, neopentecostais e pentecostais na região, como dos ministérios de cura travesti e de cura gay. Conversando com uma pessoa de uma determinada Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, né, esse líder evangélico e indígena falou assim, olha, aqui na cidade a gente já curou todo mundo que tem algum vício, a gente curou o bêbado, curou o maconheiro, curou a pessoa que está na cola, a pessoa que está no crack, e curou até os homossexuais, que eram os piores viciados para eles, naquela concepção, né? E mais ainda, segundo ele, a gente curou até o único travesti, ou único, no masculino, sabendo que as travestis devem ser chamadas no feminino, tá bom, amores? A não ser que alguma delas peça para ser chamada de outra forma. E ele falou assim, nós curamos até o único travesti da região. Mas, amores, a gente sabe que essas pessoas não têm cura, né, gente? Pessoas travestis não são curadas, porque não é doença, amor. A pessoa travesti pode ser curada? Pode, se tiver gripada, para tomar um remédio que cure da gripe, só isso, tá, meu bem? Só isso. Mas o que acontece? Eu perguntei assim para eles, olha, por quê? Como que foi a cura, entre aspas, dessa travesti, dessas pessoas homossexuais? Ele falou assim, olha, quando a gente curou esse travesti, foi o seguinte, eu coloquei a mão na cabeça desse travesti, entre aspas no masculino, tá, mas eu coloquei a mão na cabeça e expulsei uma legião de demônios. Eu falei, mas qual era essa legião de demônios? Essa legião de demônios era comandada por uma pombagira. Gente, não tem nem religiões afro-indígenas naquela cidade, tá? Ou não tinha na época. Então, não tinha muito sentido, né, falar de pombagira lá. Aí eu falei assim, mas como que era o nome dessa pombagira? Aí eu fiquei pensando, Sete Saias, Maria Mulambo, Rosa Caveira, tem milhares de pombagiras, né? Então, saudações também. Aí o que acontece? Ele falou assim, não, era pombagira Lady Gaga. Eu falei, mas, menino, como assim pombagira Lady Gaga? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não existe, né? Ou, teoricamente, se existia, era só lá. Aí ele falou assim, pois é, ela vem através da mídia, vem através da internet e tal. Eu falei, como é que você aprendeu isso? Ele falou assim, eu aprendi isso a partir de pastores abençoados, entre aspas, tá? Batam na madeira quem tiver madeira por aí. Como Marco Feliciano, Silas Malafaia e Magno Malta. Eu falei assim, gente... Que horror, né? Aí ele foi falando assim, porque as pessoas aqui que faz benzimento, pajé, né, e todo o pessoal homossexual, eles têm tem pombagiras com eles. Eu falei, menino, mas não tem nem religiões afro aqui, menino. Aí eu fui percebendo a intolerância
que existem, até ali, no finalzinho do Brasil, os ministérios de cura, restauração e libertação da sexualidade de gênero, né? E a intolerância que existe, a ancestralidade e a cultura afro-indígena, né? Na figura das benzedeiras, das pajés e dos benzedores, das pajés e dos pajés, né? E das religiosidades africanas, afro-indígenas ou indo-africanas, né? Ligado à intolerância de gênero e à intolerância sexual, tá? É. A gente continua conversando, tá bom, Amanda? Sim, continuamos. Inclusive, Pombo Gira Lady Gaga, se você estiver me ouvindo, por favor, chova em mim. A partir de agora, né, a gente vai abrir para as perguntas feitas pelas pessoas, né, que estão aqui nos acompanhando. E a primeira pergunta vem da minha companheira de trabalho, Dandara Domingues. E ela fez uma pergunta para Maurílio. Ela disse assim: Maurílio, gostaria que você falasse um pouco sobre as pessoas transexuais e travestis na população indígena. Como essas identidades de gênero são vistas? Que é uma fala, né, que até o próprio Du acabou de falar, então eu gostaria que você completasse, né, com a sua vivência, com a vivência do povo Trucá. Então, Dandara, desculpa, gente. Ela acabou despencando aqui. Foi mal. Então, Dandara, dizer a você que a gente, dentro dos territórios indígenas, ainda não é discutida essas questões, infelizmente. Mas existe sim, existe dentro do meu povo, não há, no povo Trucá, mas a gays e a lésbicas, e eu tive no encontro, fevereiro de 2019, no povo Potiguara, em Baía de Traição, na Paraíba, e lá tinha chegado uma travesti, e com a participação dessa mesma, eu percebia também que alguns outros indígenas brincava ou não brincava, mas tirava meio que algazarra com aquela pessoa. E eu percebendo, como eu estava coordenando as mesas do encontro, eu percebendo aquilo, e eu disse, nossa, isso é muito chato. Né? E depois ela fez uma fala, né, que era daquele jeito, que não tinha como mudar, assim, bem espontânea foi esse momento. Mas, infelizmente, a gente ainda vê a sociedade indígena a não respeitar essas questões. E muitos buscam um aporte, acabam buscando outros lugares para se refugiar, né, diante dessas questões e não poderem vivenciar esse processo de transição ou de transformação dentro das aldeias. Muitas perdem até a sua identidade étnica, né? Eu digo perde porque depois não retornam mais, vão embora e não volta mais para o território. Então, infelizmente, a gente ainda é muito distante de uma realidade. A gays, a lésbica, sim, né? Aí a população ainda age de uma certa forma preconceituosa, não todos, né? Mas algumas lideranças também. Há questionamentos e também não há debate, né? Eu acho que isso ainda é a pior coisa, porque quando se há uma discussão, assembleias, quando se há seminários que pode discutir esses pontos de pauta, acredito que pode fortalecer, mas nem isso se trata, né? Então, a gente precisa aí de uma pessoa como Flor e demais que estão nos acompanhando, que possa nos motivar e talvez trazer essa discussão de uma forma mais ampla, para que a gente possa se fortalecer, né? Nessa discussão da LGBTQIA+, e de tantas outras denominações, como queiramos usar, porque acredito na diversidade, e a diversidade ela é livre, e
é isso, né? Então, as nossas lideranças, os nossos caciques e pajés não tocam nessas discussões, mas a gente que é jovem, a gente que se percebe dentro do processo e que narra essas vivências, a gente percebe a grande necessidade dessa discussão, né? E dizer a vocês também que a nossa ancestralidade, o nosso Pai Tupã, o qual a gente acredita como Deus, ele é amor, ele acolhe, né? Então, acredito que muitas das vezes a gente está fazendo a reflexão do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Então, de fato, é necessário trazer essa discussão. É necessário ampliar as discussões também. É isso, Dandara. Obrigado pela pergunta. Dandara, como sempre, extremamente necessária e se fazendo presente nas nossas discussões. Agora eu vou ler a pergunta de Diego. Diego Germano, na verdade, queria fazer um pedido. Ele gostaria que ambos comentassem um pouco a relação do direito à religiosidade da população LGBTQIA+, e as críticas que esse grupo, né, nós LGBTs, recebemos dentro do próprio movimento, que estariam supostamente buscando uma visão, uma vida mais heteronormativa, né? Ou seja, essas pessoas que são LGBTs e buscam a religião, né? E aí essas críticas que essas pessoas recebem de estarem querendo se enturmar ou se enquadrar dentro de um padrão. Fica aí aberto a quem de vocês queira responder primeiro, sinta-se à vontade. Posso falar, Maurílio? Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz campo em uma igreja chamada Crash Church. Essa igreja chamada Crash Church, ela tocava heavy metal. Era focalizada num público mais underground, mais alternativo paulistano, né? E conversando com algumas pessoas dessa igreja, elas diziam o seguinte: olha, aqui a gente não toca só heavy metal, como toca principalmente um determinado gênero do heavy metal, que é o black metal. O black metal é um gênero bastante pesado dentre as vertentes do heavy metal, né? E que tem como um tema geral, não único, mas geral, das suas letras, né, o ocultismo, por algumas vezes o satanismo, né? Então são letras obscuras, por assim dizer, que não combinariam supostamente com letras evangélicas, né, com o tal do white metal, né, que seria o metal gospel, o metal cristão, que é muito conhecido nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, tá? E aí o que acontece? Eles falavam o seguinte: olha, aqui a gente pega as músicas de heavy metal e coloca, de black metal, e coloca uma letra cristã. Eu falei, gente, isso não dá confusão? Eles falaram, dá, porque a gente recebe uma dupla intolerância, né? Que é o seguinte: o público cristão não quer vir aqui na igreja porque a gente toca heavy metal, e mais do que isso, porque a gente toca black metal, né? Que é relacionado imageticamente, num determinado imaginário popular, com o satanismo, com o ocultismo e coisas com o capeta, né? Por assim dizer. E, ao mesmo tempo, o público do heavy metal também tem muito ódio da gente, porque a gente tem a temática cristã. Então a gente recebe esse duplo rechaço, né? Essa resistência, tanto do público evangélico como do público do heavy metal. Inclusive, um desses pastores, quando ia tocar com essa banda de black metal cristão, ele não tocava só em ministérios evangélicos, ele tocava em festivais de heavy metal. E nesses festivais ele foi agredido, tentaram matar ele, né, porque eram pessoas ligadas à temática, né, à poética, às letras do black metal, que não queriam escutar de Jesus. Por quê? Era uma temática diretamente relacionada ao que as pessoas entendem como uma cis-heteronorma, né, como o patriarcalismo, né, como o cristocentrismo, né, que historicamente, né,
ele realmente, dadas as exceções, tem tudo a ver com uma normatividade bastante colonialista, né? Sem dúvida. Aí, de uma forma muito semelhante, pessoas que estão em igrejas inclusivas, por exemplo, uma travesti que faz parte de uma igreja, e não precisa ser só de uma igreja inclusiva, pode ser da Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, tem travesti na Igreja Universal do Reino de Deus? Tem, eu conheço, né? Tem. E essa pessoa, ela vai receber também uma dupla resistência, tanto das pessoas LGBTQIA+, né, como de outras travestis especificamente, por ela estar numa igreja como a Universal, que todo mundo sabe é uma igreja transfóbica, né, pelo menos de modo geral, pode ter pessoas lá dentro que não sejam, né, mas de modo geral e ela vai também receber uma resistência das próprias pessoas da igreja, ou de pessoas evangélicas em geral. Então, ela fica naquele limiar, né, naquela zona de fronteira, naquele entre-lugar, em que ela pode ser parcialmente incluída, tanto pelas pessoas que não são cisgêneras não hétero, como excluída. E pode ser incluída ou excluída pelas pessoas relacionadas àquela cosmovisão religiosa. Né? O que acontece é o seguinte, existem zonas também cinzentas que vão para além da cis-heteronorma em toda a igreja. Né? Então, a gente não pode ser reducionista e falar que toda expressão religiosa é excludente, ou que toda expressão religiosa é includente. Assim como nem todo terreiro é includente, como nem toda igreja inclusiva é includente, né? Eu já escutei de 2 travestis que fazem parte da igreja do R.R. Soares, que é uma igreja extremamente transfóbica, né, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, elas falavam que se sentiam muito incluídas em uma determinada unidade do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, o que fazer com essa narrativa é acolher, né? E entender, e aceitar e pronto. Porque podem ser incluídas em algum desses espaços, sim, por que não? Né? Então, são os limites da inclusão, nem sempre vai ser uma inclusão radical, com certeza. E eu acho que quando a gente fala de inclusão, quais são os limites da inclusão ou da exclusão. Uma travesti que vai num terreiro, ela pode se sentar lá no fundo e escutar toda a cerimônia, ela pode participar da gira, ela pode se tornar uma pessoa trabalhadora da casa. E que tipo de trabalhadora da casa? Ela pode ser mãe de santo. Ela o quê, amor? Ela pode ser mãe de santo. Eu conheço uma travesti que é mãe de santo. Essa é uma questão. A travesti que é mãe de santo, ela vai ser acolhida como Ialorixá, sendo travesti, ou ela vai ser acolhida como Babalorixá, como homem. Vai depender disso, vai depender da casa de santo, daquela linhagem doutrinária de quem fez de santo e tudo mais. É muito complexo. Não acontece sempre sim e nem sempre não. Por exemplo, um homem trans no candomblé, ele pode bater tambor, pode ser ogã? Geralmente não pode. É uma regra, o interdito do candomblé. O candomblé é para homens cisgêneros, tá? Preferência hétero. Mas tem que ser cisgênero. Com pênis e coisa e tal, entendeu? Um homem trans não pode ser ogã no candomblé, com alguma exceção, algum terreiro que possa, tá? Tudo tem exceções na vida, ou quase tudo, né? Uma mulher trans, uma travesti, pode ser qued num terreiro de candomblé? Geralmente não. Isso é para mulheres cisgêneras. Não é para uma mulher transgênera. Não sou eu que estou falando, é a tradição do candomblé, tá, amores? Na Umbanda é a mesma coisa, em alguns terreiros também, eles são bastante doutrinários, taxativos na binariedade. Homem pode fazer tal coisa, mulher pode fazer tal coisa. Ah, tá bom, e a pessoa que não se sente nem homem nem mulher, a pessoa queer, a pessoa não binária? Aí, gente, né, ao invés de fazer amém, a gente sabe o que acontece. Tá num entre-lugar. Que lugar que ela vai? Uma pessoa queer, uma pessoa não binária que vai lá e fala assim, eu não sou homem nem mulher. Opa, então você não pode nem fazer o papel de homem nem de mulher, a não ser que você se encaixe num ou no outro papel, entendeu? Então são essas violências subreptícias dentro das religiões que não são muito percebidas. Muito bom que tenha mães de santo trans e que sejam reconhecidas na sua comunidade religiosa como mulheres, se elas assim se identificam, né? Ter um babalorixá, ter um pai de santo que é homem trans e que é reconhecido como homem, e não como mulher. E isso é inclusão radical na religião afro.
ou de matriz africana, ou afro-indígena, ou indo-africana. Isso é inclusão radical. A outra, desculpa, amores, para mim não é uma inclusão. Se você é uma pessoa trans e numa igreja não pode ser uma pessoa que se torna sacerdotisa, sacerdote, sacerdotisa, ou como a linguagem não binária sacerdotise, não existe uma inclusão radical. Como não existe no cristianismo, porque não tem sacerdócio feminino. Não tem uma madre no lugar do padre, não tem uma mama no lugar do papa. Então, tá certo ali, né? A gente sabe que é uma igreja androcêntrica masculinista, entendeu? Ah, mas o tal papa aqui ou ali é muito inclusivo. Ou a igreja é inclusiva, está se tornando inclusiva. Já tem sacerdócio feminino, meu bem? Não tem, não é inclusiva. Continua, né, atendendo ao status quo vigente do cis-hétero patriarcado. Mesma coisa, terreiro. Coven de bruxaria, Hare Krishna, templo, mesquita, tudo. Vocês pensarem relacionado a esoterismo, misticismo, religião, sempre vai haver a transfobia religiosa e a binariedade ou binarismo. Sempre. Tem exceção? Não tem. Estou falando em relação a todas as matrizes, todas elas vão ser, em geral, de caráter transfóbico, né? E, geralmente, também homofóbico, lesbofóbico, bi, pan, poli e assexuadofóbico, né? É claro que cada caso é um caso, cada filial de uma igreja é uma filial, tem as exceções dentro de cada matriz, né? Ou de cada expressão religiosa, mística, esotérica, transcendental. Exceções, de modo geral, assim como a sociedade, porque a religião é reflexo da sociedade e vice-versa, né? Estão se interconectando. O que existe é transfobia, é homo, lesbo, bi, etc. Fobia. Como é capacitismo, elitismo, xenofobia, regionalismo, masculinismo, e aí vai, tudo aquilo que a gente já sabe que está nesse pacote da cis-heteronorma interseccionada, né, amores? Tudo isso a gente sabe. Certo. Agora, chegou uma pergunta de Adriana e eu gostaria de responder, mas antes disso, eu recebi uma pergunta para Maurílio. E aí a pergunta é a seguinte: o que diz a religiosidade do povo trucá sobre o binarismo de gênero? E aí, antes de tu responder, eu vou só explicar, porque talvez a dúvida de Adriana seja a dúvida de outras pessoas, sobre o que seria, qual seria a diferença entre travesti, transgênero, e o que seria binário ou não binário. Me corrija. Eu posso falar só para não... tá ótimo, fala, meu amor. Mas aí, se você quiser corrigir alguma coisa que eu diga de errado, você diz, tá? Corrigir, complementar, atualizar, porque eu estou percebendo que essa lista cresce, não é? Isso é fascinante, significa complexidade, né? Da sexualidade humana. Aí eu acho massa, eu tô ultrapassada na conversa. Me expliquem, me atualizem. Então, uma pessoa que se entende enquanto travesti ou uma pessoa que se entende transgênero, ela é uma pessoa que não é cis. Ou seja, o sexo biológico dela não corresponde, no caso, o sexo que deram a ela, né, que atribuíram a ela no nascimento, não corresponde ao que ela sente enquanto pessoa. Então, assim, a diferença entre travesti e transgênero é denominação. Eu vejo muitas mulheres travestis, e a travestilidade, ela é uma exclusividade latino-americana, ela é uma exclusividade feminina, não existe o travesti, como bem pontuado por Du, a menos que a mulher travesti queira ser chamada no masculino ou queira ser chamada de outra maneira, é sempre no feminino. É a travesti e é uma identidade transgênero, né, uma identidade trans, uma identidade T, que segue nessa mesma linha. O binário e não binário tem a ver com se a pessoa se enquadra dentro do que a norma entende por homem e mulher, ou se a pessoa não quer se enquadrar dentro, ou se quer se enquadrar em ambos, não é isso? Às vezes as pessoas, elas, como é o meu caso, eu não me enquadro nem 100% enquanto homem, nem 100% enquanto mulher. Isso não diz respeito ao que
não diz respeito à minha sexualidade, né? Não diz respeito a quem eu amo, não diz respeito a quem eu sou, não diz respeito ao meu gênero biológico, né? Não diz respeito a como é a formação do meu corpo, mas diz respeito a como eu me entendo dentro da sociedade. E aí, se tu quiser complementar posteriormente, sinta-se à vontade. Acho tudo perfeito, Lu, muito bom, muito perfeito, muito ótimo tudo que você falou. Só lembrando, assim, só aconchegando mais algumas coisas, assim, que é importante, quando a gente fala de diversidade sexual, a gente não está, ainda que tudo se conecte na vida, né, todo mundo seja um combo, seja um mix, seja uma mistura de vários marcadores sociais, né, a pessoa, ela tem um tom de pele, ela tem uma condição física, mental, ela tem uma procedência regional, ela tem tudo isso, né? Tudo está conectado. Mas quando a gente fala de diversidade sexual, a gente não está falando de gênero. Quando a gente fala de diversidade de gênero, não está falando de sexualidade, tá? Para deixar isso bem claro, porque é importante no seguinte termo, né? Que a gente tem uma identidade de gênero, né? Que é ligada à sensibilidade, à subjetividade, claro. Tem uma expressão de gênero, a gente tem orientação sexual, tem uma orientação afetiva ou romântica. Essas coisas, elas se conectam, porque tudo na vida se conecta, mas não são a mesma coisa. Né? Só para completar o que Lu está falando muito bem. Por exemplo, quando a gente fala de uma travesti, a gente não está falando de orientação sexual, não está falando de orientação afetiva, a gente está falando de uma identidade de gênero específica, e que não é a mesma coisa que transgeneridade de modo algum. Por quê? Transgeneridade não é identidade, assim como queer não é identidade, né? Transgeneridade é uma condição sociopolítica de transgressão, né, por assim dizer, ou de não aceitação das normas, das convenções, das expectativas sociopolíticas que são otorgadas à pessoa no seu nascimento, quando se é visualizado a sua genitália, ou, né, nas tecnologias de detecção do chamado sexo, né, por exemplo, ultrassom. Ou seja, quando aquela criança recebe aquela primeira palmadinha no bumbum do obstetra, e aí enunciado, você menino ou você menina, né, o seu destino está traçado desde a maternidade, para usar uma expressão meio casusiana. Então, isso vai gerar toda uma série de expectativas e de consequências na vida da pessoa quando fala você é menino ou você é menina. Desde, claro, chegar na Damaris Alves falando menino veste azul e menina rosa. Né? A gente está falando de identidade de gênero, não está falando de orientação sexual, de orientação afetiva. Né? Isso é muito importante dizer. Então, a transgeneridade é uma condição sociopolítica de inadequação em relação a essas expectativas. Agora, dentro desse guarda-chuva da transgeneridade, assim entendem os estudos transgêneros, né, existem várias identidades específicas. A travesti, o homem trans, a mulher trans, e todas essas identidades, essas pessoas podem se identificar como binárias ou não binárias. Por exemplo, uma mulher trans, ela nasceu, né, teoricamente, ela nasceu com um aparato masculino e vai fazer toda uma transição de gênero, vai ser desenquadrado um gênero para se encaixar em outro gênero, né? Ou seja, quando ela vai se encaixar no outro gênero e se sente bem encaixada naquele outro gênero, que não é o outorgado no nascimento, ela é uma pessoa binária. Quando ela está subjetivamente, a gente está falando de sensibilidade, no meio ali, em algum outro lugar, eu não me sinto naquele polo binário, eu não me sinto naquele cais de porto binário, não estou atracada nesses lugares, mas estou num meio, em algum entre lugar, ela é uma pessoa não binária, pode se identificar como uma pessoa não binária. Então, tem travestis que são binárias e não binárias, né? E aí por diante. A não binariedade, obviamente, não tem nada a ver com o que tem embaixo entre as pernas, está aqui na mente, né? Entre as orelhas, né? Então, mais ou menos isso para a gente lembrar. E lembrar que orientação sexual, orientação afetiva, identidade de gênero, expressão de gênero não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se conectam. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa pode se identificar em termos de gênero como um homem trans, mas essa pessoa não fez a transição estética, ela não fez arquitetura, engenharia de gênero para parecer um homem, né? Procurando uma passabilidade cis ou não, né? Ou seja, passar por um homem cis ou não. Ela simplesmente se identifica como homem trans,
mas ela não mudou a aparência feminina. Aí vai ter a ver com a expressão de gênero dela, né? Tem a identidade, tem a expressão, como ela se aparenta, se mostra no mundo, né? Então, drag queen, por exemplo, não é uma identidade de gênero, mas é um tipo de expressão de gênero. A pessoa faz drag queen, né? Não é uma identidade de gênero, mas ela está performatizando algo relacionado, né? Não permanente, mas provisoriamente, a uma quebra das expectativas sociais cisgêneras. Então, ela está performatizando, em termos de transgeneridade, alguma coisa ali, né? Fazendo drag queen. É fazer drag queen. Ninguém é drag queen, né? Agora, a pessoa pode 24 ser... horas por dia. Hã? Não existe uma drag queen que é drag queen 24 horas por dia. É um momento. Não existe. Então, e um homem trans, ele pode ter aparência feminina, se identificar como homem, pode fazer drag queen, quando quiser, ou drag king, ou pode fazer uma drag não binária. Nunca vi, mas pode, se quiser, pode. E em termos de orientação sexual, esse homem trans, né, que tem aparência feminina, que faz performances de drag king ou queen, ou uma drag king queen, né, nossa. Uma drag queer. Uma drag queer pode fazer tudo isso, né? Em termos de orientação sexual, essa pessoa pode ser assexuada, ou seja, não ter um interesse sexual por outras pessoas, ou pelo menos não ter em geral, porque se fala muito que a pessoa assexuada não tem interesse sexual. Opa, peraí, não tem geralmente, mas pode ter eventualmente, tá bom? Isso é o que fala o movimento das pessoas assexuadas. E afetivamente, opa, peraí, afetivamente sim. Não é porque ela não tem interesse sexual que ela não tem interesse afetivo, né? Mas esse homem trans gosta de homens trans e de homens cisgêneros. É gay. Simples assim. Ah, mas mesmo com a aparência feminina, né? Com a periquita, com seios e tudo mais, de cabelo comprido e saia, essa pessoa com saia, periquita, seios, tudo mais, com toda uma aparência no dia a dia feminina, mas que sente homem, pode gostar de homem. E na perspectiva dessa pessoa, ela não é hétero, não. Ela é gay, é um homem que gosta de homem. Chama-se gay. Ah, e pode fazer performances de outro gênero, de qualquer gênero, eventualmente? Pode fazer o que quiser, meu bem. Além de drag queen, pode ser uma pessoa crossdresser, né? Que é diferente de drag queen, mas também é uma expressão de gênero. Pode, amor, para fazer tudo, em termos de gênero, tá? Assim como de religião. É a mesma coisa, né, amor? A pessoa sai do pajé, vai na bezedeira, depois vai na religião afro, depois vai na sinagoga, vai na mesquita, depois fecha lá na Igreja Universal, tá bom? Pode. Então por que a pessoa também não pode transitar entre os gêneros e entre as orientações afetivas sexuais? Pode. Muito obrigado por essa fala. Agora eu vou repetir. Eu depois vou até pedir assim, algum material, sério mesmo, bibliográfico, porque ele fala com tanta propriedade, eu tentei aqui anotar os termos, mas chegou a hora que eu perdi, foi tanto queen que eu fiz, Jesus amado. É muita diversidade. E a pessoa, porque assim, na minha ignorância, o que eu achava? Travesti era aquela pessoa que eu achava, inclusive, que só pessoas que nasciam do sexo masculino, gênero, ou não, nem sei, eu sou bem besta mesmo nisso, que eu não sabe. Não. Mas eu achava assim que só homem que podia, que se vestia, que esse era um travesti, significava homem, né, nascido, né, sexo masculino, que gostava de se vestir, se montar como queira, de mulher, não sabia que mulher podia ser também travesti. Olha só, eu não sabia, tipo... Eu tinha, na minha concepção, a questão de transgênero era aquela pessoa que não se identificava com o seu nascimento, né, com seu sexo biológico, e desejava e fazia até conseguir fazer a transformação, né, por isso transgênero, quer dizer, não sou o gênero mais com o qual eu nasci, eu mudei, mas também não, né. É sério mesmo, indicação bibliográfica, eu vou pedir. Tem a ver, amores. Não, mas você está certa, tem a ver. A pessoa transgênera, esse termo transgeneridade, ela abarca todas as pessoas, não é uma identidade, é uma condição cultural, sociopolítica. Todas as pessoas que não se encaixam naquele padrão que lhes foi determinado no nascimento antes dele, de que você é um homem e vai ter que brincar de carrinho o resto da vida e tudo mais que o Maurílio comentou, entendeu? É isso. Mas não necessariamente essa pessoa precisa fazer uma modificação no corpo. Não precisa. Você, como Adriana, se você se sente homem, pronto, você
tem uma sensibilidade transgênera, você não está dentro do padrão que dizem que... Agora, no limite, né, amores, que vida chata está dentro daquele padrão, né? Eu acho que o mundo deveria ser transgênero, no sentido que não dá para, diariamente, todo mundo estar reificando ou repetindo a norma binária. Eu sou homem, macho, cis, hétero e o caramba. É muito chato. Ou eu sou mulher, fêmea, cis, hétero e o caramba. É muito chato, né? Então, em algum momento da vida, a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm uma experiência transgênera, entendeu? Ainda que não tenham uma identidade não binária, uma identidade transgênera, mas elas estão performatizando tudo, né? Eu vou precisar pedir desculpa para vocês, mas eu vou precisar realmente, assim, correr um pouquinho por conta do nosso tempo. Eu vou direcionar a pergunta para a Maurília novamente, bem rápido, infelizmente, né? Nosso tempo já está quase estourando. Mas aí, Maurílio, você tem 5 minutinhos para responder essa pergunta, tá? E aí depois a gente vai para as considerações finais. Vou repetir. O Diego, né, Germano, me mandou essa mensagem. Pergunta sobre o que diz a religiosidade do povo Trucá sobre o binarismo de gênero. Então, gente, a religiosidade do povo Trucá não diz nada a respeito sobre essa questão, sabe? Uma pergunta bem incisiva, Diego, e dizer a você que o povo Trucá não comenta, não traz essa discussão de LGBTQIA+, dentro do território, né? Então, é muito distante ainda essa realidade para a gente, para nós que discutimos a diversidade, né? Mas dizer a você que a religião do povo Trucá, como já havia citado, do ritual, e a forma que a gente crê, a partir dos encantados de luz, a partir da nossa ancestralidade, a partir do que a gente consegue viver em torno da nossa reserva, dentro do nosso povo, então a gente acredita a partir dessa realidade, e que Deus, para a gente, é amor, é a natureza, é a terra, os elementos com que a gente vive no dia a dia. Então, ainda é uma discussão que a gente não consegue ver, ou então a nossa religiosidade não consegue dizer. Eu faço estudo sobre religião, né, e tem um tema bem interessante que fala sobre os saberes e práticas de rituais no povo Trucá. E trago uma problemática, né, que é como o povo se relaciona, como se dá a religião do povo Trucá com a relação social do povo, né? Então, também quero entender essas questões, e aí eu já fiz aqui várias anotações a partir do que Flo traz, e a partir também desses questionamentos de vocês, né? Eu tenho quanta dúvida quanto a Adriana colocou aí também. Eu sou aprendiz nesse processo, mas dizer que, assim, enquanto religiosidade, existe essa questão de ser bem aberto mesmo e acolhedora, mas nunca foi colocado essa discussão de gênero dentro do ritual indígena, sabe? Até onde eu sei, de nenhum dos povos indígenas daqui de Pernambuco, do Nordeste, nunca foi colocada essa questão, entendeu? É isso, Diego. Bom, agora eu vou separar um tempinho, né? A gente tem oficialmente 2 minutos, que é pouco, mas para que vocês façam suas falas finais e a gente se despeça. Infelizmente, né, a gente percebe que 1 hora é muito pouco tempo para a gente falar sobre tanta coisa, porque são temas que são abrangentes, são temas que precisam realmente, né, desses enfoques. Vocês dois, já agradeço de agora, que são pessoas que trazem muito e contribuem muito para essa discussão. Muito obrigado por isso. Mas aí eu gostaria que vocês se despedissem, né, da nossa mesa. Pode começar, Du. Tchau mesmo. Eu despedi, mas, assim, com caminhos ainda abertos, né? Os trabalhos sempre fechados, mas os caminhos ainda abertos.
E aí eu quero, nesse sentido, fazer alguns convites, né? O primeiro, eu vou deixar aqui no link para quem está aqui assistindo, né? No site academia.edu são perfis acadêmicos. O meu perfil lá está com o nome do Maiberg Maranhão, que eu posso colocar aqui no chat. E ali tem bastante textos, inclusive sobre a pombagira Lady Gaga, né? E que mais? O meu Instagram é @amoflordeamor e eu quero fazer alguns convites aqui. Esse ano, a AMAR, que é a Associação Internacional de Estudos de Afetos e Religiões, tem promovido vários eventos. O último foi ontem, chamado justamente Afeto contra a Transfobia Religiosa. Aí eu quero convidar, né, a Dandara aqui, que fez algum comentário sobre a presença de mulheres trans, travestis em terreiros, que não podem ser quedes, não podem ser iniciadas para o santo, né? Eu sei que geralmente não pode ser iniciado para Ioá, para Nanã, para Obá, né, Dandara? E às vezes nem para orixás femininas também, né? Oxum, Ayá, Iemanjá, e aí vai, o que é uma coisa terrível. Mas a gente vai fazer, durante o semestre, um outro evento sobre transfobia religiosa. A gente tem em agosto um evento chamado Laroyer 2, que é um simpósio internacional sobre gênero e religiões afro-indígenas. Quero convidar a todos que estão aqui para participar, entendeu? Pode, inclusive, ter participações de drag queens, viu, lá? E estou, assim, chamando o pessoal da diversidade e cultura da UFPE para ajudar na organização desse evento, inclusive se tiverem vontade, Hélio, Raíssa, Luê, todo mundo, entendeu? E no final do ano a gente tem um simpósio que é chamado de Amar e Mudar as Coisas, tá? E nesse simpósio internacional a gente está acolhendo propostas de grupo de trabalho, de vivências, de minicursos, de oficinas, de rodas amorosas para conversar sobre vários temas relacionados à religião, relacionados à raça, etnia, capacitismo, gênero, sexualidade e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Meu Instagram, @amoflordeamor. A gente escreveu aqui. Coloca, amor. O site da Amar e da Fogo Editorial é amarfogo.com vocês, né? E contamos com vocês. E é isso, amoras. Eu agradeço. Beijos. Muito obrigada. Maurílio? Também passo aqui para agradecer, né, essa tarde de debate, de questionamento. Como vocês mesmos colocam, a hora é muito rápido e acho que a gente precisa de outros momentos como esse. Agradecer à universidade, né, que sempre abre esse espaço, e aí a cada um de vocês que conseguiram fazer esse processo de articulação e mobilização também, mesmo em um contexto pandêmico, mas que a gente consegue estar próximo a partir das discussões e a partir desse momento tão inspirador que traz com que a gente possa viver e amar mais. E o que falta nesse mundo, num mundo cheio de maldade, cheio de ódio, onde as pessoas pregam um Deus cheio de maldade, um Deus que castiga, um Deus que não olha para os seus, né? Então, acredito que a gente precisa fazer muito essa reflexão, né? E o companheiro, o qual estava também na mesa, traz um debate bem amplo. Acredito que a gente precisa muito se apropriar, os povos indígenas, a partir dessas questões, e agradecer mesmo a cada um de vocês, né, que participaram, que fizeram essa articulação, e convidar também todas as pessoas transexuais, travestis, e todos o grupo LGBTQIA+, para que use a hashtag do Fora Bolsonaro e possa ser contra também a APL 490, que vem para desmistificar a vida dos povos indígenas, os territórios. Cada indígena é um território indígena, então a gente precisa ser contra esse desmonte, a essa política da maldade que chega até nós, povos indígenas, né? O PL 490. Então,
estamos juntos, estamos firmes e vamos continuar resistindo a todos esses ataques, à maldade, ao ódio, porque nós somos luz, né? Então, muito obrigado, gratidão mesmo a todos vocês e a todos os ouvintes que conseguiram chegar, participar, aqui a gente divulgou nas nossas redes. É isso, o meu abração. Muito obrigada. A gente se despede agora, né? Mas eu aproveito para convidar a todos, né, a assistirem a apresentação de Jéssica Caetano e da DJ Tchalira, que é um casal lésbico multiartista do sertão do Moxotó. As meninas da Cultural, né, da Extensão e Cultura, elas estavam colocando aí o link, então a live não, né? A mesa agora está acabando para já iniciar a live por lá. A live por lá já está rolando, então eu espero aí que vocês corram daqui para lá. Muito obrigado mais uma vez, gratidão demais e espero que nos vejamos em outros momentos. Tá certo? Obrigada. Um cheiro. Beijo, beijo, beijo.